Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula de hoje. Iremos estudar mistura de soluções. Na aula de hoje, iremos estudar diluição e concentração de soluções, mistura de soluções que não reagem entre si, neste caso quando a mistura de soluções tiver o mesmo soluto e quando tiver solutos diferentes. Vamos finalizar com mistura de soluções com reação, que são aquelas misturas que formam novas substâncias. Então, chegue junto e vamos aprender mistura de soluções. Diluição e concentração de soluções. No nosso cotidiano é muito comum realizarmos diluição e concentração de soluções. Mesmo sem saber, a gente costuma fazer isso. A exemplo disso, tem isso, por exemplo, a água sanitária, que a água sanitária é quando a gente adquire, independente da marca, lembrando que eu não estou fazendo propaganda de nenhuma marca, vai ter 2 produtos, na qual eu coloquei o nome da marca, mas não estou fazendo propaganda e não estou ganhando nada por isso, quero deixar isso claro. Por exemplo, a água sanitária dessa marca, ela apresenta para limpeza no rótulo, limpeza de pias, banheiras privadas, pisos de cerâmica e azulejo. Adicionar meio copo ou 100 ml de água sanitária dessa marca para 1 litro de água. Nesse momento, na qual está adicionando 100 ml de água sanitária a 1 litro de água, está sendo realizado uma diluição da água sanitária. E essa diluição vai ser uma solução preparada para a limpeza de pias, banheiras privadas, pias de cerâmicas e azulejos. Para a caixa d'água, que é muito importante fazer a limpeza de caixa d'água a cada 6 meses, por exemplo. Então, para limpar e desinfetar, esvazie a caixa, limpe as paredes e o fundo esfregando com esponja sem nenhum produto. Em seguida, encha a caixa adicionando 2 litros de água sanitária para 1.000 litros de água. Deixe agir por 2 horas, esvazie a caixa, faça um enxágue da caixa antes de enchê-la para o uso. Observe novamente que vai ser feito uma diluição da água sanitária para que ela possa agir na limpeza da caixa d'água. E vamos para a última, que é a desinfecção de frutas, verduras e legumes. Então, efetuar uma pré-lavagem com água limpa nas frutas, verduras e legumes para eliminar a terra e outros resíduos. Em um recipiente adequado, diluir 1 colher de sopa, que são 8 ml de água sanitária, em 1 litro de água limpa. Mergulhar completamente as frutas, verduras e legumes e deixar agir por 10 minutos. Logo após, enxaguar com água limpa e escorrer. Então, observe que o uso da água sanitária ela tem diversas ações. E que para cada uma dessas ações que vai ser utilizada, deve ser feita diluição dessa solução. Um outro exemplo é o suco. O suco eles costumam vir de maneira concentrada e no rótulo da embalagem tem dizendo o modo de preparo. Por exemplo, desse produto, desse suco concentrado de caju, tem modo de preparo: diluir 1 parte do concentrado líquido em 7 partes de água e açúcar a gosto. E ao final faz 4 litros. O que isso quer dizer? Veja que no modo de preparo ele já não foi tão específico quanto na água sanitária, que falou meio copo, que corresponde a 100 ml. Neste caso, falou de 1 parte. O que seria 1 parte? Se for utilizado um copo americano, por exemplo, cheio de suco, utilizou 1 parte. Então, você vai ter que utilizar 7 partes, ou seja, 7 copos de água, 7 copos com água daquele americano, cheio também, igual você colocou do suco, para se fazer a diluição deste suco. E por que se faz 4 litros, como diz aqui no final? Porque este recipiente tem um volume de 500 mililitros. Se isso se refere a 1 parte, então as outras 7 partes serão 500 ml, mais 500 ml, 500 ml, 500 ml, 500 ml 5, 500 ml 6, 500 ml 7. Então, essas 7 partes que vão ser adicionadas correspondem a 3.500 mililitros, porque cada parte são 500 mililitros. Então, ao final, se terá 4.000 mililitros, ou seja, 4 litros.
Então veja que diluição e concentração de soluções são muito importantes no nosso dia a dia. Então, mas o que é uma diluição? Uma diluição significa dizer acrescentar solvente a ela de maneira que sua concentração diminua. Observação muito importante: a massa do soluto permanece constante, tá? Não vai ser alterada, porque vai ser adicionado somente solvente. E concentrar significa diminuir o solvente da solução de forma que sua concentração aumente. Neste caso também, a massa do soluto permanece constante. Massa ou quantidade de matéria depende do tipo de concentração que está sendo trabalhado. Um detalhe muito importante ainda é que durante a diluição e a concentração deve ser utilizado um soluto não volátil, ou seja, um soluto que não evapore com facilidade, e ainda deve ser utilizado solvente que não seja inflamável, para que quando ocorra o aquecimento ele pegue fogo, por exemplo. Exemplos. Um exemplo de diluição. Como é que é feita uma diluição? Tem-se uma solução inicial, que tem uma certa massa do soluto, que é o M1. Como já vimos nas aulas anteriores, o índice 1 se refere ao soluto, que quando é adicionado uma certa quantidade de solvente, no caso utilizaremos a água, vai ser produzido uma nova solução. Ou seja, uma solução diluída, na qual a massa do soluto permanece constante, mas o volume da solução ocorreu variação. Isso significa dizer, aumentou, isso significa dizer que a solução teve sua concentração diminuída. A gente pode observar até pelas cores fantasias na solução concentrada, que a solução inicial está roxa, quando foi adicionado o solvente, que é a água, e na solução diluída também está roxa, só que mais claro, indicando que ocorreu a diminuição da concentração. Tá? Isso são cores fantasias. E na concentração é o processo inverso. Tem-se uma solução inicial, que é uma solução diluída, que ao ser retirado o solvente, no caso a água novamente, vai ser produzido uma solução concentrada, que é uma solução final. Novamente observe pelas cores, que é uma maneira lúdica, na qual consiste a solução inicial, ela tem uma coloração roxo claro, foi retirada uma certa quantidade de água e ao final obteve-se uma solução concentrada de cor roxa escura. Então, esses são os procedimentos de diluição e concentração de soluções. Essas concentrações e diluições também são muito importantes no laboratório. E a gente vai relacionar com as concentrações das soluções que já estudamos anteriormente, que é a concentração comum e a concentração em quantidade de matéria. Por exemplo, vamos ver aqui primeiro. Vemos que a concentração comum é igual à massa do soluto dividido pelo volume da solução. O que a gente pode observar comparando a solução inicial e a solução final, que é a solução diluída, no primeiro caso a diluição? Que as massas dos solutos são as mesmas. Ou seja, no início tem-se a massa do soluto, tem-se uma concentração inicial, botar o CI, o I subscrito, e ainda um volume inicial. Ao final, ou seja, após a diluição, tem-se a mesma massa do soluto, uma concentração final, porque ela vai ser diminuída com a diluição, e um volume final que vai ser maior do que o volume inicial. Como as duas massas do início e no final são iguais, podemos fazer a seguinte relação. Massa 1, que é do soluto, vai ser igual à massa do soluto no final. No início, igual ao final. Dessa equação da concentração, podemos organizar da seguinte maneira. Massa do soluto é igual à concentração da solução vezes o volume. Então, no início, concentração inicial vezes o volume inicial vai ser igual a concentração final vezes o volume final. Então, para as diluições, podemos utilizar esta relação quando trata-se de concentração comum. Para a concentração em quantidade de matéria, segue raciocínio semelhante. Vamos utilizar como o mesmo exemplo essas diluição ou concentração.
serve tanto para um quanto para o outro. No segundo método, se a massa permanece constante, então significa dizer que a quantidade de matéria também permanece constante. Então, N1 no início vai ser igual à quantidade de matéria do soluto também no final, que não houve alteração. Mas, relembrando, quantidade de matéria, concentração e quantidade de matéria é igual à quantidade de soluto dividido pelo volume da solução. Então, podemos reorganizar esta equação vezes o volume. Portanto, nessa relação de cima, a concentração inicial vezes o volume inicial vai ser igual à concentração e quantidade de matéria final vezes o volume final. Então, obtém-se uma relação semelhante da concentração comum. Isso também serve se for utilizado para título. Vamos então ver se a gente conseguiu fixar essa primeira etapa resolvendo duas questões. A primeira, dilui-se 100 ml de solução de cloreto de sódio de concentração igual a 15 gramas por litro ao volume final de 150 ml. Qual será a nova concentração? Vejamos. No início, tem-se uma solução aqui, cujo volume é igual a 100 ml e a sua concentração é igual a 15 gramas por litro. Ela foi diluída, ou seja, foi acrescentado solvente e, ao final, obteve-se 150 ml da solução, ou seja, o volume final igual a 150 ml. Pede-se na questão qual vai ser a concentração final da solução depois da diluição. Utilizando aquela relação que vimos anteriormente, concentração inicial vezes o volume inicial é igual a concentração final vezes o volume final. Isso implica dizer que concentração inicial 15 gramas por litro vezes o volume, que é de 100 ml, igual à concentração final vezes 150 ml. Professor, mas não tem que mudar a unidade do volume? Não, não precisa, porque vai estar em mililitro o volume inicial e final, vai cancelar as unidades, então não precisa fazer essas transformações. Reorganizando a equação, concentração final vai ser igual a 15 vezes 100 dividido por 150 gramas por litro, que vai ser igual a 10 gramas por litro. Tá? Essa vai ser a concentração final desta solução.